Deputado, quer dizer que o senhor deixou de novo o PT em polvorosa, nervosíssimo. O seu vídeo, antes de eu entrar no programa, estava com 136 milhões de visualizações. Né? E a gente está aqui trazendo várias informações, porque o que o senhor anunciava naquele vídeo ali era muito claro que aconteceria, né? Que o Lula está querendo jogar a culpa no Bolsonaro. Já temos aqui várias informações, vários números, provando que isso é uma grande balela, uma grande balela. Então, de que maneira vai ser combatida mais essa mentira do governo? Ora, Lacombe, primeiro, eu fico muito feliz com essas visualizações, não porque, enfim, isso me engrandece, não, mas é porque é uma demonstração de uma revolta do brasileiro e que está dando um sinal claro. Existe alguma coisa de errado no Brasil. Porque dos 10 vídeos mais vistos em 24 horas no mundo, eu tenho 4. E não são 4 vídeos de dancinha, de TikTok ou de qualquer outro assunto de entretenimento, não. É sobre o Pix, sobre o se tá caro, não compra, sobre o anúncio de que o Pix, o que eles queriam fazer, recuou, e esse vídeo de agora a respeito, né, do rombo do INSS. Ou seja, algo está acontecendo no Brasil e precisa, um sonho que eu tenho, é de ultrapassar, né, o nível simplesmente da rede social, que é extremamente importante para que as pessoas façam disso uma ação, né, factível também, que seja nas ruas ou que seja até mesmo em qualquer lugar que eles estejam. Eu nada mais fiz do que falar a verdade, afinal de contas, isso é um ato revolucionário hoje em dia, né? E quando você combate um governo de mentira, isso é a maior ameaça que eles podem ter, né? Do tanto que fizeram uma força-tarefa para poder combater o meu vídeo, mas não fizeram uma força-tarefa para poder combater a corrupção dentro da INSS. Assim, é algo inacreditável. Segundo matérias, né, a Gleisi se reuniu com banqueiros, você teve aí o PT se reunindo, né, com Boulos, com Lindenberg, para poder quem vai ser, né, que vai fazer o vídeo contrário, né, aí ao Nicolas. Eu confesso que eu nem cheguei a ver quem fez ou quem deixou de fazer, mas se não chegou, obviamente, até a mim, enfim, acredito que tenha sido extremamente inexpressivo. Mas a fórmula disso não é porque eu tenho muitos seguidores ou porque eu sou um cara bom de comunicação, não, é porque é muito difícil para eles fazerem algo parecido quando não se tem o substrato da realidade, porque é muito incoerente. Vamos lá. Você tem, então, um escândalo que, segundo eles, supostamente começaram em 2019 no governo Bolsonaro. A simples pergunta que eu fiz, até agora não obtive nenhuma resposta, é por que então eles não assinaram a CPI para poder investigar? E não só, porque assim, se eu sou o governo, e eu estou falando para todo mundo, pessoal, não começou comigo, começou com o governo do meu opositor e tem uma oportunidade para eu investigar isso, eu sou o primeiro interessado. Mas não foi isso que aconteceu. Mas não somente eles não assinaram para poder investigar, como trabalharam contra as assinaturas. Porque foi isso que a Gleice Hoffmann fez. Então, assim, o escândalo, ele é muito mais, assim, e eu falo isso no vídeo, né? Enfim, roubar, quando você é roubado, né? Você, enfim, tem aí sua juventude, você recupera, você, assim, lógico que não é justificável. Mas, enfim, entre aspas, a vida que segue. Mas quando você rouba de pessoas que são vulneráveis a ponto de serem pessoas doentes, como o Silvio aqui falou, pessoas que são analfabetas, pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, pessoas como, por exemplo, índios, né, estão sendo roubados, pessoas que, segundo aí matérias também, criaram idosos, ou seja, eles roubaram pessoas que existem e pessoas que nem existem. Tinha uma quadrilha especializada em fazer idosos que nem existiam. Isso é um nível de maldade que, de fato, é selo de qualidade petista. Então, fico, digamos assim, grato por um lado pela mensagem ter chegado a tantas pessoas, né? E recebi vídeos de idosos que eram, enfim, PT e que agora, enfim, passaram a compreender o mal que é esse governo. E essa é a nossa intenção, né? Porque eles eram uma represa, né? Gigantesca. Só que a gente está fazendo algumas brechas, né? A gente está fazendo algumas rachaduras aí e nessa fronteira aí e vamos desgastando, né, esse governo, porque é o que ele merece, afinal de contas, são muitas vítimas mesmo. Meu direct, Lacombe, tá assim, tá uma coisa, se eu tirar print de tudo, sabe, aqui no chat também, como a Ana leu, tem várias denúncias, se eu parar para mostrar tudo o que a galera tá me mandando, de coisas assim, surreais, desde o que a Ana mesmo leu aí, de pessoas que já morreram, como eu tenho acesso, idosos que não conseguem mexer de fato no celular, e eu aconselho a você a ir até o seu banco, pedir o extrato, ver se tem algum desconto indevido e pedir para o seu gerente cancelar isso imediatamente. E, caso tenha sido descontado, né, algum desconto devido, você irá ter um advogado. Agora, olha só, a pessoa vai ter que judicializar isso, ou seja, tem custo disso. Lá se sabe quando que ela vai ser ressarcida disso. São pessoas idosas, então, literalmente, assim, não quero ser frio aqui, mas sendo real, a pessoa talvez tenha mais 5, 3 anos de vida e talvez não vai receber essa grana. Pô. Tem gente que fica na justiça aí anos e não recebe esse dinheiro, ou seja, eles fizeram o crime perfeito, que é ver a população mais vulnerável, pessoas que daqui a pouco não vão ter vida, né?
e tirou o dinheiro dessas pessoas. Então, assim, o que eu fiz foi aguardar um tempo, porque até mesmo começou a surgir fatos novos, eu aguardei um tempo considerável para poder fazer esse vídeo, e agora todo tipo de escândalo, né? O pessoal já começa a me marcar, né? Nicolas, cadê o fundo preto e o chinelo e o jeans, né? Calma, galera, porque esses vídeos não vêm de pronta entrega, né? Por encomenda, olha, eu quero um vídeo assim, pronto, não. Eu mesmo escrevo, né? Eu tô com meu celular aqui agora, não dá para mostrar. Mas eu faço, enfim, o roteiro aqui no meu bloco de notas, vou reunindo, enfim, informações, fatos novos, vou colocando ali, né, a minha pitada ali de, enfim, de ironia e formas de bom humor que eu tenho, e, enfim, para poder comunicar. Mas olha só, para poder finalizar essa fala, se não fosse a internet, hein, Lacombe? Se não fosse a internet, ninguém saberia disso, porque a Globo não contaria, pode ter certeza. Muito menos o jornal impresso, e a gente não saberia que isso está acontecendo no país, ou seja, rombo de 2,6 bilhões no Correios, rombo nas estatais, dinheiro da Lei Rouanet, mais 16 bilhões. Você tem um rombo agora que, pelo que me parece, é talvez o maior rombo da história do nosso país. Você tem a Janja gastando aí, segundo o Janjômetro, mais de 130 milhões de reais. O Lula indo para o Japão, levando mais de 200 ou 100 pessoas aí, se eu não me engano, com custo de 4,5 milhões. A nossa Suprema Corte, né, revogando atos do próprio Congresso. Você tem deputados sendo presos, né, como o Daniel Silveira, por crime de fala. Você tem um presidente que pode ir para a cadeia porque ele deu um golpe fictício, EAD, lá nos Estados Unidos. Você tem jornalistas exilados fora do nosso país. Cara, é uma coisa assim que só é possível as pessoas saberem por causa da internet. Então, vamos tomar muito cuidado, porque eu acredito que o próximo passo não vai ser mais pensar em quem vai rebater o Nicolas, mas vai ser como a gente vai derrubar essas contas. Essa é a minha preocupação. A Ana tem uma pergunta mais rapidinho, há uma certa ironia nisso, né? Porque acho que as primeiras denúncias foram feitas pelo portal Metrópolis, né? Que pertence ao Luiz Estevão, que foi preso por corrupção. Tem umas coisas assim. E Nicolas, acho que tem outra questão que você falou, as pessoas não sabiam, muitas não, a Ana estava falando sobre isso, né? Essas são pessoas que não têm intimidade com tecnologia, eu não tenho, muitas, ou talvez tenham contato com isso, as pessoas não sabiam nem que estavam sendo roubadas, né? E antes de passar para a Ana, o Cleiton Costa que pergunta, alguém já fez um levantamento de quantas queixas tem registradas nos PROCONs? Tem índice oficial. O levantamento tem que ser feito, a CPI pode funcionar para isso. Né? Eles falavam em 60 mil queixas oficiais. Quer dizer, por enquanto, isso. Né? 60 mil já é um número significativo, mas é por enquanto. E 35 mil do consignado. É isso aí. Isso. Ana. Olha, tanta coisa, né, que a gente tem que tomar conta no Brasil. Bom, primeiro, quero pegar esse gancho do final da sua fala. Eu também acho que daqui a pouco o PL 2630 vem de banho tomado, roupinha nova, cheirosinho, querendo meter a censura em todo mundo nas redes sociais, porque hoje o maior inimigo dessa gente, de fato, são as redes sociais. Mas, Nicolas, eu queria aproveitar que todos nós estamos falando dessa não familiaridade com a tecnologia de muitas pessoas, e como você disse, né, para algumas pessoas, talvez daqui a 3, 4 anos, elas não estão mais com a gente, né? Infelizmente. Eu li aqui alguns relatos no chat, você disse que são centenas e centenas no seu inbox. Vou ler mais um aqui do chat do José Roberto. Ana, a minha sogra faleceu em dezembro de 2024 e ela não tinha aplicativo. Minha esposa, que ia receber a aposentadoria dela com a senha, também não tem como saber se ela foi roubada ou não. Então, a minha pergunta, Nicolas, como deputado federal, há alguma ação, alguma coisa que podemos fazer para orientar essas pessoas que não seja desculpa o meu francês, a idiotice do Messias de falar vão para o aplicativo e resolvam lá. Porque muita gente vai para o aplicativo, muita gente fala vá até uma agência, muitas pessoas falaram, eu fui até a agência, chega lá, a agência me manda eu voltar para o aplicativo. Alguma ação concreta que o Congresso, que a Câmara possa demandar para a União, vocês têm que fazer isso aqui para pelo menos resolver o problema de imediato para aquelas pessoas que não têm familiaridade com o aplicativo. Ana, obrigado pela pergunta. O Messias, que é mais conhecido como Bessias, né? Eu peço para que você só faça uma breve pesquisa aí, porque ele recentemente agora quis me descredibilizar, falando que um deputado, um lacrador, fez um vídeo cheio de fake news, etc. Eu falei, você fica na sua, que senão eu vou fazer um vídeo só seu. E aí, eu acho que ele não vai falar mais, não. Mas se falar de novo, tá, eu deixo aqui, assim, comprometido que eu vou fazer um vídeo específico sobre quem é Messias ou Bessias, né? Enfim, quem é o pior, né? O nosso Messias ou o Messias de lá, né? Vamos ver.
O que acontece? A gente protocolou um projeto de primeiro momento para poder suspender todo tipo qualquer, né, de desconto indevido, sem justificativa, ou seja, é algo já a curto, médio prazo, né, para que isso não aconteça mais. Eu entrei na justiça juntamente com o vereador Guilherme Kilter para poder incluir incluir a CONTAG, né, que estava ali como a maior entidade que cometeu descontos irregulares, mais de 123 milhões somente em 2023. Ou seja, a gente está falando de um número assim, gigantesco de pessoas lesadas, e a CONTAG não tinha sido colocado pela CGU ou AGU nessa fiscalização. Então a gente entrou na justiça, o juiz deu 48 horas, e ele deferiu essa liminar para que seja incluído também essa entidade. A gente está lutando também para que seja colocada a entidade que foi do irmão do Lula, né? Porque também não foi colocado, coincidentemente, né? O que eu acredito que possa ser feito, Ana, e eu acho que é um bom gancho, e é bom quando a gente conversa assim, que vai surgindo algumas ideias, né? Toda hora que a gente fica lá, né, em Brasília quebrando a cabeça e, enfim, pessoas que sejam de fora, né, do Congresso nos trazem alguma ideia. De fato, eu não tinha raciocinado de fazer algo no sentido de impulsionar o governo a trazer transparências com relação, por exemplo, à quantidade de reclamações, à quantidade de pessoas lesadas. Muito embora, é muito difícil eu dar na mão do algoz para que ele faça algo sobre transparência. Né? É tipo eu falar assim, assassino, quantas pessoas você matou? Segundo eu matei só 2. Então é difícil eu entregar isso na mão, de AGU e CGU para que façam esse trabalho. Até mesmo porque eu deixei bem claro que a AGU poderia ter solucionado isso lá em 2023, com diversos processos judiciais que estavam lá de casos já sabidos de descontos indevidos, e o ministro que foi indicado pelo Lula sentou nisso. Então, eu acho complicado fazer algo para colocar na mão deles uma certa transparência. Eu acho que a gente tem que fazer. Eu tive, digamos assim, uma rápida conversa de ouvido com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Falei com ele sobre as 2 pautas mais importantes que nós temos agora no nosso país, que é a anistia, e quero fazer um breve paralelo aqui só na nossa conversa, de dizer, né, que nesse Dia das Mães, né, se você teve a oportunidade de passar o dia com a sua mãe, muitas pessoas não passaram por conta de uma injustiça, né, gigantesca. Mas outros criminosos, se talvez a mãe deles estivessem viva, né, estavam passando com as suas mães, né? Vários corruptos condenados a Lava Jato, pessoas que de fato saquearam cofres públicos, estão soltos aí no Dia das Mães. Então a anistia é uma pauta, inclusive foi feita a marcha, né, ali em Brasília, que foi um sucesso, algo gigantesco. É impressionante a força do Bolsonaro, numa quarta-feira à tarde, colocar mais pessoas do que a Erika Hilton lá, que não deu ninguém, culpou a Lady Gaga, né? E a segunda pauta mais importante, que eu falei no pé de ouvido ali também do Hugo Mota, é a questão da CPI do INSS, seja ali na Câmara, seja a CPMI ali no Congresso, né, juntando Câmara e Senado. Muita gente talvez possa achar que, não, CPI não dá em nada. Eu posso dizer algo para vocês? A CPI, por exemplo, da Covid, ela deu, digamos assim, um insumo para a perseguição ao Bolsonaro e todos os outros que estavam envolvidos. A CPMI do dia 8, que ela foi assaltada, né, pela esquerda, ela também deu base para a esquerda também começar algumas narrativas. Mas a CPMI do dia 8, durante 6 meses, todas as narrativas de golpe de Estado, de não sei o que, nós destruímos todas elas. Desde quando o Hacken Delgatti foi lá, ou quando o G. Dias também foi lá, todos os convidados da esquerda, nós destruímos as narrativas. Então, eu acredito que até hoje mesmo, se a própria população, né, a maioria delas, segundo pesquisas, mostraram que não acredita que Bolsonaro deu um golpe de Estado, eu atrelo isso ao trabalho que nós fizemos na CPMI do dia 8 e também a outros trabalhos, claro, né, paralelos que foram feitos por outros parlamentares e por outras pessoas que também não são parlamentares, né, vocês mesmos, pessoas que são influenciadores, comunicadores, jornalistas, mas a CPMI tem um poder muito forte, porque ela é uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem poder de delegado. Esses dias mesmo, numa CPI das Bets, uma senadora deu voz de prisão à pessoa que estava lá no momento. Não estou falando se foi certo ou errado, só estou dizendo da capacidade do poder que há essa comissão. Então, nós estamos trabalhando para isso. Eu sei que não é fácil, e mais uma vez retomo da importância de ano que vem a gente ter uma Câmara e um Senado diferente, para que a gente consiga colocar lá pessoas de pulso para poder fazer o que precisa ser feito, e não o que os amigos querem que seja feito. Deputado, antes de falar um pouquinho mais sobre a CPI do INSS, deixa eu só ler 2 superchats aqui do Matheus Rodrigues de Oliveira. Ele diz o seguinte: trabalho com direitos previdenciários. Minha mãe, Maria, começou a ser roubada em março de 2024. O senhor Jorge, que eu imagino que seja um cliente dele, começou a ser roubado em julho de 2024. Aí em outro superchat, a senhora Mônica começou a ser roubada em março de 2024.
A senhora Maura também está sendo saqueada e ainda não conseguiu visualizar a data por problemas de dados cadastrais. Então, a CPI poderia ajudar nisso tudo, com certeza poderia. Procede a informação de que a oposição está dividida quanto ao processo de impeachment do Lula, aí falando do impeachment, que só por conta desse escândalo do INSS, se não me engano, são 3 pedidos feitos já. Pô, ela come sim. Dividida, eu diria que não. Mas é uma porcentagem que compreende que não é momento de impeachment. O que eu já deixei claro, enfim, até mesmo em alguma das nossas reuniões, é de que quando nós fomos para o Fora Dilma, eu não estava pedindo entra Temer. Nós sabemos que era uma consequência, mas nós sabemos que o impeachment também, além de tudo, ele é um ato político. Nenhum partido deseja ter aí 2 impeachments na sua história. E era o que poderia acontecer agora com o governo Lula. O presidente Bolsonaro deu uma entrevista no começo desse ano, né, dizendo que, olha, não tem que deixar sangrar, sabe? São pessoas que estão sendo lesadas, né, pelos crimes, enfim, e pelas mazelas que o governo Lula está fazendo. Então, se cometer um crime, tem que ser impeachmentado, né? Frase de Jair Bolsonaro. Então, eu concordo com essa posição, até mesmo porque, poxa, o processo de impeachment da Dilma todo, se eu não me engano, durou 6 meses. Ah, Nicolas, mas quem poderia assumir era o Alckmin. Problemas. Até mesmo porque daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ele não vai, sabe, nossa, vou mudar o Brasil e ele vai ser um candidato mais difícil para o Jair Bolsonaro. Peraí, o Alckmin não é o picolé de chuchu? Por que a gente está com medo desse cara? Eu acredito que o certo ele precisa ser feito. Você tirar esse cara com o apoio popular das pessoas e outra. Ninguém tem o domínio sobre a vontade popular. Ninguém pode se colocar lá como nós só vamos na rua por causa disso. Nós só vamos sair na rua por causa daquilo. Não. As manifestações da Dilma foram espontâneas. Depois, obviamente, surgiram grupos para poder, enfim, organizar o carro de som, para poder pagar panfleto, para poder divulgar quando era o dia, mas não tinha nenhum monopólio da pauta das pessoas irem para as ruas. E isso é algo muito importante, a gente tem que deixar claro. Desde o começo do ano, e depois veio a questão do Pix, depois veio, enfim, outras desgastes do governo Lula, eu deixei bem claro que eu gostaria muito de ter ido para a rua esse ano pelo Fora Lula. Eu acho que é uma pauta abrangente, eu acho que as pessoas estão abrindo seus olhos, eu acho que mostra uma força internacional muito forte por uma pauta que, poxa, como assim esse tanto de gente não está querendo mais o Lula? Sim, é uma realidade. As pessoas foram enganadas, elas foram literalmente seduzidas por encantador de serpentes, que é o Lula, e as pessoas votaram com o estômago. Ok, são vítimas do próprio erro, do próprio egoísmo, sim, mas a coisa está escalonando num ponto em que eu não acho que se a gente tomar uma decisão diferente ano que vem, a gente vai ter mais Brasil em 2027. Deixar isso bem claro. Simone Tebet falou mesmo que o governo que assumir em 2027 não vai conseguir assumir com as contas públicas que está aí, né? Ou seja, já está sendo uma mãe de Ná do fracasso que está sendo o governo Lula. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias deixa muito claro, né, que a tendência é que quem assumir em 2027 vai ter dificuldade de pagar, inclusive, os gastos com saúde e educação. Então, a situação é... Não, deixa eu só contar algo para as pessoas aqui, porque é tanta coisa que acontece, e isso é uma das táticas também, tá, pessoal da esquerda. É tanta coisa ao mesmo tempo que você não sabe onde você começa a atacar ou defender, né? Então isso é uma tática, você vem de todos os lados. É tipo a seleção da Holanda, né? Todo mundo atacava junto, todo mundo atacava e defendia junto, então assim, você não sabe por onde começar. É camisa vermelha da seleção, é rombo no Correios, é Correios que está em déficit financiando o show do Gilberto Gil. Cara, é ministra da Cultura saindo do seu cargo para poder cantar em Salvador com dinheiro público. Meu amigo, o Brasil realmente não é para amadores e a gente não morre de tédio aqui. Essa semana passada e retrasada, semanas passadas, a gente votou por Dia Nacional do Axé em regime de urgência. Nada contra o Axé, tá? Nada contra aí, Léo Santana e tal, tudo mais que ele pede para fazer o L, mas é o Léo, é L de Léo. Mas a gente votou para aumentar deputados federais, então vai de 513 para acho que 531, né, algo assim. Aumento aí de custo de uma estimativa de 52 milhões de reais. A gente votou também aumento de funções nos gabinetes de ministros da Suprema Corte. Então você vai ter também aí, em questões de 2 anos, um custo a mais de 7 milhões de reais. Ou seja, não há uma caramba de uma proposta naquele Congresso que é para reduzir, só para aumentar. Então, assim, a urgência do nosso país hoje está sendo, de fato, preparar o caminho, digamos assim, financeiramente, para os trabalhos que a esquerda quer fazer. E isso o Olavo já falava. A esquerda aqui no Brasil não é uma esquerda ideológica
é uma esquerda que tem um propósito geopolítico. Eles engordam o dinheiro de quem é poderoso para poder conseguir ter gasolina, para poder queimar e fazer o que eles querem fazer. Então, assim, não fica achando que, pô, os caras querem se enriquecer de corrupção, foi achado lá mala de dinheiro para poder ficar, perdoe minha palavra aqui, para poder ficar indo em prostíbulo, não, pô. Para poder ficar pagando menina de motel, não. É para poder fazer a roda girar. É para poder pagar gente em época de eleição, para poder comprar voto. É para poder corromper gente em instituições, para poder dar sentenças favoráveis. É para poder corromper todo o erário público e todas as instituições hoje que não são mais confiáveis com grana. Então, assim, não seja inocente a ponto de achar que a gente está... Eu vou ter contrário, né? Claro, todas essas pautas. Mas não seja inocente que isso acontece por um mero... os caras querem se enriquecer para poder comprar uma gravata da Zenha, para comprar uma blusa, uma roupa da Hermès. Não, filho, isso aí é a Janja que faz. Mas o resto tá preocupado com o poder mesmo, infelizmente. Antes de passar para o Silvio, fazer uma pergunta, se ele quiser, para o deputado. Olha só, olha quanta coisa tem que ser investigada. Laís Vasques, também por superchat, obrigado, Laís. Quando reclamei do desconto na minha aposentadoria, o sindicato me ligou e ofereceu dinheiro extra para que eu retirasse a reclamação. Inacreditável. Se isso aí não é roubalheira, é o Eu quê? acabei de falar. Esse dinheiro Isso aí extra é aí o quê? seria dado para ela como? É dinheiro vindo de onde? É roubo. Silvio. Deputado, olha só. Hugo Mota, qual é o papel dele neste momento em relação à CPI do INSS? Essa é a minha pergunta. Olha, o papel de um presidente da Câmara, que eu imagino, como eu disse, é um papel de fazer o que deve ser feito. Mas, infelizmente, a gente sabe que esses tipos de posições, geralmente quem ganha são pessoas que ou têm rabo preso, ou pessoas que, de fato, são pressionadas também, enfim, por externalidades. Não estou dizendo que ele está correto, o pai dele está correto, para mim tem que ter investigação, se tiver algo de errado, mas foi uma coincidência, né, da vida, de que logo quando ele começou a sinalizar, né, pautar a anistia, começou novamente, né, requentar as investigações sobre o seu pai. Então a gente sabe que o jogo é extremamente pesado, mas eu acredito que, digamos assim, como diz um filósofo, tio Ben, no Homem-Aranha, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu acho que ninguém pode se colocar numa posição de grande responsabilidade e querer pouca responsabilidade. Você não pode querer ser o camisa 10 da seleção e quando tiver que bater o último pênalti na final da Copa do Mundo, você entrega a bola para o novato que está chegando ou tira a sua responsabilidade. Não. Isso é pior do que errar o pênalti, porque você nem chegou a tentar, você nem exerceu o que você foi colocado para poder fazer. Então, infelizmente, assim, eu confesso que a posição dele, a gente precisa tomar muito cuidado, é muito melindroso, porque pior do que as portas que você abre na política, é as portas que você fecha. Porque geralmente a porta que você fecha é muito difícil de você reabrir. E a gente sabe que em um jogo, enfim, como se fosse um xadrez, você tem peças ali que se movimentam diferentes, que, enfim, tem importâncias diferentes ali no cenário, e você tem que ser, digamos, bastante estratégico. Não estou colocando aqui nenhum xadrez 4D, como se eu estivesse falando aqui para não atacar o Hugo Mota, ou para atacar o Hugo Mota e descer a linha nele. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que aquilo que eu sinto que eu devo fazer, eu faço. Do tanto que antes da eleição dele mesmo, eu deixei bem claro de que 2 pontos, né? Primeiro que naturalmente eu votaria no Marcel Van Hatten, mas estaria confiando na indicação do presidente Bolsonaro. E anteriormente a isso, eu critiquei firmemente o Hugo Mota por não pautar as pautas importantes do nosso país. Então, assim, eu quero deixar aqui bem claro, não fui eleito para poder lá bater o dedo ou para poder, assim, não me prejudicar, sendo que eu sei que eu estou numa guerra e esses caras, qualquer um que fala a verdade entra na mira deles. Então, eu acho que a posição dele agora para o Brasil é importantíssima. Se ele se colocou para isso, ele tem que, obviamente, aguentar o rojão nesse sentido. Eu marquei ambos no meu perfil. Se o vídeo agora tem 136 milhões de visualizações, 136 milhões de pessoas ou mais, né, que você pode ter uma tela com 5 pessoas vendo dentro de casa, viram eu cobrando o nome Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Então, inclusive, marquei eles. O Davi Alcolumbre fechou os comentários. O Hugo Mota não, mas eu tô para ter uma conversa com o Hugo Mota, abre isso aqui porque não tem nenhum problema, conversei pessoalmente com ele essa semana, que teria uma conversa em particular com ele essa semana ou na próxima, no máximo, para tratar desses 2 assuntos, e eu espero que ele faça, enfim, o que é certo. Eu jamais vou pro baixo nível, enfim, de atacá-lo no nível pessoal, ou atacá-lo, enfim, com adjetivos que não lhe cabem, mas a imagem da pessoa é construída por ela, né? E isso ficará na história do Brasil, né? Ou o presidente da Câmara que fez algo realmente importante para o nosso país, ou aquele que se acovardou perante pessoas que, enfim, foram presas inocentes e pessoas também que foram roubadas numa situação terrível. Eu acho que esse é o papel do Hugo Mota e da Nicolas,
O Davi Alcolumbre fechou os comentários, o Hugo Mota não fechou, mas a equipe deles está trabalhando bastante, porque eles estão apagando comentários. Eu mesma já deixei alguns comentários lá com respeito, com educação, como você disse, sem ataques, mas cobrando, como cidadã brasileira, pagadora de impostos e pagadora do salário do Hugo Mota, deixei vários comentários lá com respeito, todos foram apagados. Todos. Bom, eu fui É inacreditável, né? Porque, assim, se esses caras ficassem na minha pele uma semana, então eles não aguentariam. Porque é pancada da mídia, né? Olha o Bolsonaro, né? Pancada da mídia, facada, né? Literalmente de pessoas. É o cara dentro do hospital e manchete dizendo que não, ele aguenta ser intimado, não tem problema. Ataques à família dele, ou seja, é inacreditável, né? Como pessoas que estão em altos cargos aqui no nosso país não aguentam pressão, né? Mas por quê? É tudo muito bem elaborado, né? O poder fica muito distante das pessoas. Quem dera se a República continuasse ali no Rio de Janeiro, eu acredito que a gente estaria mais ou menos ali o que viveu a Ucrânia, né, e Polônia, jogando político corrupto, né, dentro de cesta de lixo. Eu acredito que o Brasil uma hora vai entrar em colapso, porque de fato ninguém mais aguenta o que está acontecendo. Basicamente a gente está assim, tá gastando todas as opções, sabe? Vamos no respeitoso, vamos pedir o Estado Democrático de Direito, a ampla defesa, e a gente só está recebendo prisão, processo, multa, perseguição. A minha linha, assim, do que eu penso, mas eu não tenho nem caneta, nem, enfim, nem experiência, nem nada para isso, mas o que eu tenho muito em mente é que a gente precisa buquerizar o Brasil, sabe? A minha ideia, de fato, é que a gente traga paz para o nosso país. E hoje o nosso país, por exemplo, não passa nada no Congresso para poder combater crime organizado, gente. Você tem, pelo contrário, os Estados Unidos sugerindo ao Brasil para, vamos colocar Comando Vermelho e PCC como terroristas, e o governo Lula falando, muito obrigado. De jeito nenhum, pô. Terroristas é o pessoal do dia 8 que quebrou janela. Agora, quem tem o comando sobre o tráfico do nosso país, sobre morte, sobre assassinatos e todo tipo de maldade, não. Esses aí não vão colocar como terrorista. Então, a gente precisa estabelecer nem o Hamas é terrorista pro PT. Sim, pô. O próprio Lula, eu duvido que ele chame os caras que estavam do lado dele, né, naquela foto icônica agora, que até o Estadão falou mal agora, que ele chame algum deles de terroristas. Não chama, pô. Não chama.